E vamos iniciar nossa web aula de hoje, né, como sempre, com o nosso vídeo institucional. Logo após a gente entra no tema da aula de hoje. Com o passar dos anos, ficou claro que não dá para separar civilização e meio ambiente. Durante muito tempo, o homem não respeitou a natureza. Mas o que existe hoje é uma movimentação para que cada vez mais nós e o planeta estejamos em perfeita harmonia. No Brasil, qualquer atividade que envolva recursos ambientais depende de uma autorização do IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Para conseguir essa licença obrigatória, as empresas precisam cumprir uma série de requisitos de gestão ambiental. Com as ações de gestão ambiental, o mercado abre espaço para aquele profissional que monitora as etapas de prevenção, estudos e recuperação. O técnico em meio ambiente entende de legislação, educação e políticas ambientais, além de ecossistemas e tecnologias sustentáveis. Tudo isso com apenas um objetivo: preservar e recuperar o meio ambiente. Tem muita gente contratando esses técnicos. Estações de tratamento de resíduos, agroindústrias, empresas de papel e celulose, mineradoras, empreiteiras, companhias de petróleo e energia, unidades de conservação ambiental, centros de pesquisa e até órgãos públicos. As opções para quem quer entrar nesse mercado são extensas. E os salários desses profissionais vão de R$ 1.000 a R$ 3.500. Agora, como será que o homem se deu conta que deveria cuidar do nosso meio ambiente? Não foi um processo rápido. A preservação do meio ambiente só virou um movimento no início do século XIX. Mas tinha gente se preocupando com isso muito antes. No ano de 676, o santo anglo-saxão Cuthbert criou leis para proteger os pássaros nas ilhas da Inglaterra. Infelizmente, isso não valeu para as Ilhas Maurício, no Oceano Índico. Era lá que viviam os pássaros dodô, que eram muito usados como alimento e foram extintos em 1681. No século XIX, a luta ambiental ganhou mais força, principalmente com o lançamento do livro Walden, ou A Vida nos Bosques, um apelo à vida simples e ao contato do homem com a natureza. No mesmo século, o primeiro parque nacional do mundo foi criado, o Yosemite, nos Estados Unidos. Dali em diante, o movimento ambientalista foi ganhando força, principalmente por conta da poluição que a Revolução Industrial gerou. As fábricas da época usavam muito carvão e despejavam dejetos químicos sem a menor preocupação. Não foi à toa que em 1952, um imenso nevoeiro de poluição encobriu toda a cidade de Londres, causando doenças e a morte de milhares de pessoas. 10 anos depois do nevoeiro, a pedra fundamental do ambientalismo foi lançada, com o livro Primavera Silenciosa, da bióloga americana Rachel Carson. O livro inspirou a criação de grupos de defesa ambiental, como o Greenpeace. Hoje, esses grupos têm muita força e atuam em questões ambientais muito importantes, como as mudanças climáticas. Quando se fala em meio ambiente, é impossível não pensar no futuro e em tudo que ainda pode ser feito. Acontece que já tem bastante coisa rolando na área de gestão ambiental, inclusive nas indústrias. E é aí que entra o técnico em meio ambiente. Quem vai nos mostrar várias ações que já estão acontecendo é o Gustavo Bittencourt. Depois de terminar o ensino superior em geografia, ele quis se dedicar mais à questão ambiental e decidiu fazer o curso técnico. Hoje, o Gustavo trabalha como técnico em meio ambiente em uma empresa de produtos químicos e petroquímicos, a Braskem. E ele também dá aulas para futuros técnicos em um centro de formação. Só me diz se eu tô certo, porque eu vim encontrar aqui um técnico em meio ambiente e eu tô achando que eu tô no quartel dos bombeiros aqui. Essas são viaturas realmente que tem uma possibilidade de você ter combate a incêndio, mas ela faz parte também do dia a dia do técnico do meio ambiente. Hoje, a gente tem uma função de fazer as ações preventivas para a SSMA, né? A equipe de PPAI, que é pronto atendimento de emergência, ela é responsável hoje para ter a saúde, a segurança e o meio ambiente
durante os turnos. A prevenção é incêndio, né, vazamentos de produtos químicos para canaletas e redes de efluentes ou emissões atmosféricas, né? A gente trabalha no polo petroquímico e a gente sabe que uma das formas de poluição também do meio ambiente é através da emissão atmosférica. Para o técnico em meio ambiente, a demanda por trabalho é muito grande em sistemas de tratamento de água, efluentes, resíduos sólidos e emissões atmosféricas. Ele vai realizar a gestão ambiental dentro de uma indústria, operar os sistemas de tratamento, ele vai realizar estudos ambientais, análises físico-químicas, microbiológicas. Ele está desafiado a conhecer todos os processos da indústria, pois é dentro da indústria que se geram os resíduos, que se tem os impactos ambientais, e o técnico ele tem que atuar na prevenção desses impactos ambientais. Não importa o quão complexo seja o seu trabalho, com o WorkOS da Monday.com ele fica simples. E aqui, o que é? Esse aqui é um dos nossos fornos. A planta é dividida em CEMAP 1 e CEMAP 2. Esses aqui são os fornos da CEMAP 2. Ele é responsável por receber a nafta, né, e craqueá-la para transformar nos outros petroquímicos que são utilizados pelas demais indústrias. Caso ocorra algum tipo de vazamento, através das medições de exclusividade ou de sonora, a gente vai avaliar possíveis vazamentos, sejam eles de produtos líquidos ou gás. Isso aqui é a primeira plataforma do forno. Aí você já começa a perceber que a temperatura vai aumentando, né? Se você colocar a mão no coscado, você já começa, mesmo com a luva, você percebe. Então, aqui os fornos são espécies de maçaricos. Ah, saquei. Você libera um pouco o gás, em seguida acende uma tocha que liga esse forno. Uau. Isso aqui, quando está seguro, é muito tranquila. O problema é quando alguma dessas... Dá algum problema. Isso. Então, por Aí isso... o perigo é iminente, porque aí é muito calor, é muito gás, é uma situação extrema, né? Muito extrema. A criatividade também faz parte do perfil dos técnicos em meio ambiente. O Gustavo criou um projeto de monitoramento de efluentes. Essa ideia, que até recebeu um prêmio, foi adotada pela Braskem e, na prática, é um sistema que monitora os resíduos da fábrica, o que trouxe benefícios econômicos e ambientais. O trabalho do técnico em meio ambiente envolve muita responsabilidade, mas também deve ser gratificante saber que você está contribuindo com o futuro do nosso planeta. Todos nós dependemos e fazemos parte do meio ambiente. É por isso que a sociedade tem que estar engajada em reduzir os impactos ambientais. Uma dessas técnicas é o tratamento de esgoto. E hoje, aqui na Odebrecht Ambiental, nós iremos descobrir como atua um técnico em meio ambiente nessa área. A Odebrecht Ambiental é a responsável por tratar o esgoto de 30% da população da cidade de Blumenau. Eu fui conhecer uma das estações para ver como é todo o processo. O esgoto ele é gerado 24 horas por dia e a gente precisa ter um controle desse processo e precisamos sim de pessoas qualificadas e conscientes da importância do trabalho delas e do efeito benéfico que isso traz para toda a cidade. O técnico ele é muito importante para fazer a correta operação da estação. Ele já vem do Senai, já vem pronto de uma escola técnica, capacitado para resolver problemas na parte de meio ambiente. O Tainan se formou como técnico em meio ambiente e hoje trabalha aqui na empresa. É ele quem vai nos mostrar como o tratamento do esgoto é feito. Eu sempre tive interesse em trabalhar com o meio ambiente, sempre gostei de estudar, sempre gostei de me interagir com o meio ambiente. Então, esse curso, ele me chamou bastante atenção para isso. Desde o momento que você entrou no curso até o momento que você saiu, esse conteúdo que você aprendeu lá dentro, ele te ajudou hoje em dia aqui no mercado de trabalho? Sim, esse curso técnico ele é bem abrangente. Ele capacita o aluno a trabalhar com educação ambiental, que hoje é um termo bem abordado, o tratamento de água, tratamento de esgoto, trabalhar com poluição do ar. Então, tudo que interfere com o meio ambiente, esse curso ele capacita bem o aluno. Hoje eu trabalho supervisionando a estação,
Então eu vou cuidar como o esgoto ele chega na estação, os processos que ele vai receber para ser tratado e o destino final dele. Então você faz o pente fino aqui. Isso, dou a geral na estação, cuido da estação. O esgoto passa por uma grade, com buracos de 3 centímetros. Aqui acontece a primeira separação de material líquido e sólido. Uma coleta é feita e sua amostra analisada. Assim, o controle diário é mantido. Agora a gente vai começar a controlar a nossa estação. A gente vai controlar quanto de esgoto está entrando, se não tem nenhum esgoto contaminante ao esgoto doméstico e os processos gerenciais da estação. Depois, é hora de fazer o controle do esgoto. Com o equipamento, é possível saber a quantidade que chega à estação e ainda verificar se o pH anda muito ácido ou muito alcalino. Então aqui no caso, vazão e pH é uma responsabilidade sua também. Sim. Nesse processo todo, você como técnico, essa é a sua resposta. Isso, tem a responsabilidade de cuidar, de manter, ver se não tem nada de diferente para que não prejudique no meu processo de tratamento. O próximo passo é o tratamento biológico. Agora é que de fato o trabalho começa com a aeração do lodo ativado. Achou estranho? Pois eu explico. As bactérias presentes no lodo começam a degradar a matéria orgânica do esgoto bruto. Aqui no sistema de lodos ativados, as bactérias que estão presentes aqui, elas necessitam de oxigênio para degradar a matéria orgânica. Se eu não fornecer oxigênio para elas, elas acabam morrendo e elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem remover a carga orgânica que eu tenho no meu esgoto. Por isso, esse tanto de bolha no processo. Depois de passar pelo tanque de aeração, o esgoto vai para o decantador. Aqui, o lodo decanta e volta ao processo anterior, para repetir a degradação da matéria orgânica. O esgoto ele já está tratado e o lodo que foi decantado, ele ainda tem, vamos dizer, comida para minhas bactérias. Então ele vai voltar com vida para o meu sistema de tratamento. Agora é hora de fazer a dosagem do cloro e assim eliminar os coliformes fecais no tanque de contato. No processo final, o esgoto passa mais uma vez por análise. Chegamos à nossa etapa final agora, então? Correto. Aqui, lembra que eu te falei? Aqui eu posso mostrar a diferença do meu esgoto bruto do meu esgoto tratado. Então vamos retomar. Essa aqui é a água, é a amostra que você tirou lá no começo, naquele nosso primeiro passo. E esse aqui depois de passar por todo esse processo que a gente fez no dia de hoje. Isso mesmo. Esse já recebeu todo o processo e aqui ele já está pronto para atender toda a nossa licença de operação aqui da estação de tratamento. Perfeito. E qual que é a porcentagem, qual que é o grau de limpeza agora dessa Hoje água? a gente está trabalhando numa margem de 95% a 96% de eficiência. E aqui dá para notar que essa água aqui, ela não é potável para consumo humano, mas pode ter certeza que ela não vai agredir o meio ambiente de forma que essa aqui iria agredir se fosse disposto direto no rio. Tudo isso para garantir que ele esteja realmente pronto para ir para o rio. O meio ambiente está completamente relacionado à nossa saúde, né, e à sequência da nossa geração. Porque se no futuro nós não cuidarmos do nosso ambiente de uma forma geral, a atmosfera, a água, o solo, os nossos recursos naturais, nós teremos problemas então nas futuras gerações. Então, se a empresa ela tem visão de futuro, ela também precisa ter uma visão, né, de conscientização e preservação ambiental. Então são benefícios muito importantes que as pessoas às vezes não conhecem, né? Elas apenas veem o buraco na rua, veem a conta chegando em casa, mas esses benefícios de melhoria de qualidade de vida, as pessoas às vezes desconhecem. Vendo os dados de saneamento no nosso estado e no nosso país, a profissão de técnico em meio ambiente e de todas as pessoas que trabalham na área de saneamento, com certeza é a profissão do futuro. O meio ambiente é um tema que envolve todos nós. Por isso é preciso estar atento, antenado nesse assunto. O espaço para os técnicos em meio ambiente não para de crescer. Cada vez mais as indústrias procuram profissionais qualificados que possam trabalhar na recuperação e na prevenção de danos. Crescimento econômico não significa degradação. As indústrias estão ligadas nisso e, claro, com a ajuda desses profissionais que a gente conheceu hoje. Boa noite. Vamos iniciar nossa aula de fato, né? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um tema
A Brasilina entrou também. Boa noite para você. Oi, boa noite, tudo bem? Joia, já tinha falado com a Valquênia. Então, boa noite para você, Brasilina. Obrigada, para vocês também. Hoje nós vamos falar de um tema voltado para a qualidade de ambiente de trabalho, tá? Já ouviram falar de 5S? Já sim, professor. Já? Brasilina? Já ouvi também. Então, vamos entender um pouquinho mais do que é o 5S hoje. Para a gente poder aplicar no nosso ambiente de trabalho, porque nem só de normas regulamentadoras vive um técnico em segurança. É preciso entender também que nós vamos atuar em várias áreas de gestão dentro do ambiente de trabalho, tá? E um ambiente saudável, um ambiente limpo, organizado, um ambiente com normas, com regras, é um ambiente seguro também, tá? Então, quando a gente fala do 5S, tem gente que pensa assim, mas é uma ferramenta de qualidade. Também, mas qualidade entra na nossa área de saúde e segurança, tá? Deixa eu só fazer a apresentação aqui para vocês, só um pouquinho. Olha só, pessoal, o princípio do 5S, né, é a melhoria contínua, né? Melhorando a eficiência no ambiente de trabalho. Quais são os objetivos do 5S dentro do nosso ambiente? Né? Primeiro, compreender quais são os princípios do 5S, reconhecer a importância da implementação do 5S nos ambientes de trabalho, identificar as etapas do processo de aplicação. Isso é muito importante, né? Então, primeiro, compreender quais são os princípios. Basicamente, os princípios que a gente vai estudar agora, vocês vão entender por que cada S desse existe, né? Nós chamamos de censo aqui no Brasil. Mas no Japão, onde surgiu o 5S, eles têm outro nome, né? Esse outro nome que a gente vai conhecer agora. Tá? Reconhecer a importância da implementação. Por que é importante a gente implementar o 5S no ambiente de trabalho? Primeiro, vamos conversar o seguinte. Ambiente organizado é ambiente seguro. Né? Ambiente com normas, com regras, também é um ambiente seguro. E nós somos agentes de normas. Tá? Olha só. O 5S ele teve origem no Japão. Fatalmente, né? Por ser um pessoal muito compromissado, um pessoal muito ético com o dia a dia, com o ambiente de trabalho, eles desenvolveram um sistema logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Lembra de Hiroshima e Nagasaki? O Japão, que já é um país pequeno, um conjunto de ilhas, teve que se reconstruir. E como que a gente pode reconstruir um país, uma terra arrasada daquela? Né? Através de muita disciplina e muito procedimento. Gente, e basicamente a vida do técnico, ela é baseada nisso. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu só fazer um procedimento aqui. Prontinho, prontinho. Agora vamos voltar para a aula. Né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, o pessoal teve que desenvolver uma técnica para poder reorganizar, reordenar aquele país arrasado. Né? E a definição de 5S, como metodologia de organização e melhoria contínua, ela acontece de modo global agora. Né? Por quê? Porque é algo que funcionou, algo que deu certo. Então, o pessoal resolveu implantar isso no mundo inteiro. Né? Surgiu também, junto com o movimento do toyotismo, que era a linha, saindo da manufatura, partindo para a linha de produção, e para ter uma linha de produção eficiente, para poder competir com o restante do mundo,
Os japoneses também implantaram o 5S nesses processos. E teve um sucesso muito grande. Então, o 5S, ele é um sistema simples, fácil de ser implantado, porém demanda muita organização, muita disciplina, né? Demanda que você saiba realmente o que está fazendo. Tentar implantar o 5S de forma superficial é melhor nem implantar. Então, os 5S, basicamente, eles têm esse nome em japonês, né? Que são os 5 sensos que nós demos nome aqui no Brasil. O primeiro S é Seiri, segundo, Seiton, terceiro, Seiso, quarto, Seiketsu e o quinto é Shitsuki. Tá? Podemos chamar todos de senso. Tá? Olha só, o primeiro é o Seiri, senso de utilização. Olha só a importância de você saber o que você precisa dentro do ambiente de trabalho e o que você não precisa. Muitas das vezes a gente pega aqueles lugares, né, que as pessoas são acumuladoras. Eu tenho algumas empresas que eu presto serviço e o pessoal é dessa forma, é acumulador. O que é o acumulador? Eu sempre preciso daquilo. Eu nunca jogo nada fora, né? Aí eu começo a fazer o quê? Eu começo a guardar um parafuso, a guardar uma chapa de metal velha, né? Um móvel que já não tem utilidade. E eu vou guardando isso, porque um dia eu vou precisar. De repente, quando eu preciso, o que eu faço? Eu vou lá e compro um novo. Tá? E aquilo vai ficando ali, aquela sucata vai ficando daquele jeito. A hora que eu vejo, eu estou entulhando um monte de coisas. Vamos trazer isso para dentro da nossa casa. Esquece um pouquinho o ambiente de trabalho. Será que a gente não tem feito isso no nosso dia a dia? Deixa eu só conversar aqui um pouquinho. Valquênia, vamos começar por você que chegou primeiro hoje. No seu ambiente familiar, na sua casa aí, sendo bem sincera, você guarda coisas que você não tem necessidade? Não, professor. Adoro jogar uma coisa fora. Prefiro precisar e não ter do que ficar guardando sem necessidade. Ronaldo, pode falar, Ronaldo. Olá, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Valquênia, Brasilina. Boa noite, Ronaldo. Tudo bem? Saudade de falar com vocês, viu? Tô voltando, viu, gente? Agora vai dar certo. Tô meio puxado o serviço aqui, mas é assim mesmo. Ronaldo. Então tá, retorno. Oi. Você trabalha com o quê? Eu trabalho aqui numa pizzaria. A pizzaria. Tem alguma coisa no seu ambiente de trabalho ou no seu dia a dia que você sabe lá no fundo assim que você não vai precisar, mas não joga fora? Você criou um afeto por isso? Professor, na verdade eu sou até taxado, tanto em casa quanto na empresa, como o doutor Bugiganga. eu reciclo tudo, não jogo nada fora. Eu sou igual ao exército, não dispenso nada, dispensando nada. O que acontece? O senhor mencionou um exemplo interessantíssimo. A gente acaba assim, não jogando fora porque sabe que vai servir para alguma coisa. Mas se você não organizar, não saber aonde está, quando você precisa, o que você faz? Você vai na loja e compra um novo com pressa. Não reciclo alguma coisa. Eu tiro por mim aqui, agora mesmo na pizzaria aqui, eu tive que precisar de fazer uma ferramenta aqui de imediata e estava na lista para comprar, eu procurei onde estava guardado lá no depósito de ferramentas, fui lá e resolvemos o problema. Não preciso comprar outro. Mas isso aí é cada um que tem, não estou culpando quem não faz. Assim, cada um tem uma metodologia desses 5S aí, gostei, já serve para o nosso dia a dia, né? Mas é isso aí, todo mundo faz, acredito. Valquênia não, Valquênia disse que adora jogar fora. Então, é diferente, cada um tem uma metodologia diferenciada, né? Mas beleza, obrigado pela oportunidade de falar com vocês aí. E aí cada um se justifica, né? Vamos ouvir a Brasilina agora, Brasilina. Manda aí. Ai, professor, eu guardo tudo. Coisas que eu deveria ter jogado fora há séculos, eu guardo. Eu vou compartilhar com vocês que eu tenho a mania de fazer sempre esse 5S lá em casa, né? Eu faço o 5S, separo tudo que eu não preciso, depois eu guardo tudo de novo, que eu tenho um afeto muito grande.
pelas coisas. Eu olho assim, eu falo, Nossa. rapaz, mas um dia eu posso precisar. Pode falar, Valquíria. Professor, mas eu não jogo fora assim responsavelmente, não. Eu vou fazendo os ciclos. Aí eu vou fazendo faxina, não, isso eu acho que eu vou precisar. Eu guardo por um tempo. Não utilizei, falo, se eu não precisei até agora eu vou descartar. E eu faço isso no meu ambiente de trabalho também. Na empresa que eu trabalho é um pouco complicado, porque algumas coisas a gente não pode descartar, assim, depende de autorização, né? Patrimônio, esses trem. Mas, gente, é uma dificuldade, uma burocracia, e assim, acumula tanto, ocupa tanto espaço, e a gente não tem oportunidade de usar aquilo ali, de desfazer, porque é muito burocrático. Mas o que eu posso na minha sala, assim, eu procuro guardar documento. Documento eu gosto de guardar, anotação, porque às vezes alguém me questiona, eu volto lá atrás e falo, não, anotei assim, assim, assado. Mas, tirando isso, eu estou sempre fazendo faxina e vendo. Se aquilo ali passou 4 meses, eu não usei, provavelmente eu não vou precisar mais, eu descarto. Um exemplo para vocês. Eu tenho uma coleção de livros na área de segurança no trabalho no plástico. Eu não abri, eu não tirei do plástico, não deu tempo. A norma atualizou, teve a reforma trabalhista. Eu tenho certeza que está tudo obsoleto. Você acha que eu vou desfazer disso? Não. Fica uma relíquia. Quem sabe daqui a um tempo não vale muito dinheiro, né? Falar assim, não, na minha época a gente ainda usava esses livros de papel, não sei se vocês conhecem. Era assim e tal. Mas vamos seguindo aqui, gente. Vamos lá. Então, o importante, gente, é eliminar o que não é necessário e reordenar aquilo que é. Aquilo que se faz necessário dentro do ambiente de trabalho. Tá? Porque senão a gente vai entrar num negócio chamado arranjo físico inadequado. Se vocês observarem a tabelinha de riscos, que eu acho que vocês já viram. Se não viram, depois a gente pode voltar nela. No risco de acidentes, está lá, tanto ergonômico quanto de acidentes, está lá arranjo físico inadequado. O que é isso? É aquele cara que sai deixando ferramenta, sai espalhando tudo. Às vezes a disposição de uma cadeira, de uma mesa, tá de forma errada. Se acontece um sinistro, se acontece alguma coisa, algum imprevisto, você tem que correr, você sai tropeçando nas coisas. Isso é um ambiente bagunçado, é um arranjo físico inadequado. Então, para a gente, influencia demais. O SEITOM é o senso de organização. Uma coisa vai puxando a outra, observa só. Né? Se eu elimino o que eu não utilizo, aquilo que eu posso algum dia utilizar, o que eu faço? Eu organizo. Né? Eu posso, por exemplo, criar uma forma de catalogar onde está cada coisa. E aí, às vezes a gente pensa só no nosso ambiente de trabalho como físico. O que é que vocês mais utilizam hoje no mundo do trabalho? Eu utilizo o computador. Computador. Já fez 5S dentro da sua máquina? Na sua área de trabalho? Aí é um negócio complicado, porque eu trabalho com nota fiscal, com pedido de compra, solicitação de compra. Aí eu fico pensando, gente, eu vou jogar isso fora, eu vou precisar. Eu faço com downloads, com às vezes imagens, que eu tenho que fazer muito print, essas coisas. Mas a nota fiscal e o pedido de compra e a solicitação, eu sou apegada. Mas isso aí você faz um arquivo, não faz? Uma pastinha organizada. Sim, eu tenho pasta para cada departamento. Então, tem gente que a hora que você abre a tela de trabalho dela, tá tudo ali. Não tem pasta para nada. Eu vou mais uma vez compartilhar com vocês que eu gosto de falar de mim, não gosto de falar dos outros, não. O meu computador de trabalho fora daqui do Senai, né, que eu trabalho com treinamentos e assessoria, eu estou num processo tão grande de eliminar coisas repetidas, treinamentos obsoletos, né? Muitas das vezes a norma mudou e o treinamento continua aquele antigo.
Aí acaba que quando eu preciso, eu saio procurando, não acho. Eu estou num trabalho tão grande, porque só um HD que eu tenho, ele tem 800 GB. Um HD externo, fora o que está no meu computador. E às vezes eu preciso de um arquivo ali de 5 megas. Né? Coisinha pequena. Mas eu vou... Sempre quando eu não acho, eu crio um novo e vou lançando ali. A hora que eu vejo, eu pego um treinamento, eu tenho 5 tipos de material diferente. Dos 5, 2 são atualizados, 3 obsoletos. Então, são manias que a gente vai tendo. Se você não consegue se desfazer porque acha que é importante, organize, tá? A organização no ambiente de trabalho também é segurança, gente. Então, o Seiton mostra pra gente isso. São sensos que você... Oi? Inclusive, eu estava fazendo isso no meu notebook antes da aula começar, porque eu deixo na área de trabalho a SAP que eu tenho que entregar. A partir do momento que eu entrego, que eu envio, eu mando para uma pasta, porque me incomoda aqueles ícones assim, todos largados. Sim. Nossa, aquilo me incomoda profundamente. E no meu trabalho tem uma para nota fiscal, tem para pedido, tem requisição de viagem. Cada departamento eu crio uma pasta e vou pondo tudo lá, que eu acho que eu possa precisar um dia. Nossa, eu preciso começar a me organizar melhor quanto a isso, né? Porque assim, alguns materiais, vamos voltar de novo, tem a questão do afetivo. São coisas de quando eu comecei na área da segurança, tem 15 anos. Óbvio que isso está obsoleto. Né? Mas às vezes eu abro e falo assim, se algum dia eu precisar disso, e quando eu precisar de um treinamento, isso aqui pode me salvar. Nunca salvou. Nunca salvou. Né? Porque você vai lá e monta outra coisa, você monta algo diferenciado. Mas eu fico com esse sentimento. Aí eu vou criando as pastas, né? Colocando ali, organizando. Mas é importantíssimo que a gente tenha essa noção do que eu posso, do que eu não posso, que eu devo, que eu não devo, né? E se eu não devo jogar fora, eu devo organizar. É um dever de organização nossa, né? O Então, que assim, eu fico pensando também, professor, é tipo uma pessoa, eu não estou na unidade, e eu preciso de algum documento, eu preciso saber instruir a pessoa a procurar no meu computador e que seja fácil para ela encontrar. Para eu direcionar um caminho, outra pessoa que vier depois de mim, ela também ter esses documentos, saber onde procurar, se ela precisar de uma orientação. Chega o fiscal do trabalho, pede a documentação de 2015. Aonde está? Olha só, isso é importante, porque assim, documentação, ela precisa ser guardada, a parte física precisa ser guardada por 20 anos no mínimo. E aí, aonde é que está de 2015? Cadê o dossiê do funcionário que foi demitido há 5 anos atrás? Aí, de repente, chega uma trabalhista, cadê a documentação do funcionário dessa época? Ah, tem que procurar. Esse tem que procurar, para o auditor fiscal, é como se você não tivesse. Né? Porque ele vai pensar que você está tentando enrolar. E muitas das vezes sabia? Então, a gente precisa ter o hábito de organização. Isso é um hábito. Todo hábito, ele é através de constância, né? Você começa a fazer, vai fazendo, até que se torna um hábito. Até que você não consegue mais trabalhar de outra forma a não ser organizado. Tá? O próximo senso é o senso de limpeza. Tá casando uma coisa com a outra, não tá? Olha só. Ainda mais com a pandemia, a gente teve que pegar essa questão da limpeza e trazer para a gente. Não é isso? O princípio dele, gente, né, ele destaca a importância de manter um ambiente limpo e seguro. Um ambiente limpo, né, principalmente com relação a agentes biológicos, é um ambiente seguro. E a gente, até a pandemia, não dava tanta importância para isso. Né? A gente não dava tanta importância. Por quê? Porque o ambiente eu fui criado de uma forma diferente. A gente sempre justificou dessa forma. Não, eu fui criado com o pé no chão. Né? Eu fui criado jogando bola na terra. E nunca tive nada. Gente, os tempos mudam, as coisas mudam, os processos mudam. E nós temos que acompanhar. O tempo inteiro, as mudanças estão aí. E nós temos que nos atualizar.
técnico em segurança obsoleto não se cria no mercado. Técnico em segurança que não se valoriza, não se organiza, né? Não se cria no mercado. E aquele que não acompanha as mudanças do dia a dia. Então, acaba que você vai tendo dificuldade se você não acompanha as mudanças que o ambiente traz, entendeu? Limpeza é uma delas. Um ambiente limpo é um ambiente seguro, né? As doenças infecto-contagiosas estão aí o tempo inteiro, né? Dengue, né? Ah, mas o que o técnico em segurança tem a ver com dengue? Tudo, gente, né? Essa parte epidemiológica faz parte da rotina de saúde. Então, nós temos que cuidar disso também, né? Campanhas sobre higienização, né? Quantas vezes o trabalhador da construção civil lava a botina por ano, por exemplo? Se você apertar muito, nenhuma, né? Ele vai usando até você trocar. Não vai lavar hora nenhuma. Quais as consequências disso para a saúde dele? Inúmeras. E isso é segurança no trabalho, isso é saúde no trabalho. O senso de padronização. Olha só, eu passei pelo descarte, aquilo que eu não descarto eu organizo, aquilo que eu organizo eu mantenho limpo, né? E agora eu vou para onde? Para o quarto senso, que é o senso de padronização. Eu preciso padronizar aquilo que eu tenho organizado. Mais uma vez, é o que você faz, por exemplo, quando você cria a pasta Exercício Fiscal 2022, Exercício Fiscal 2023, Documentação 22-23, Documentação 23-24. Uma dica que eu dou, essa mesma pasta que você cria no computador, cataloga ela fisicamente, sabe? Guarde os seus documentos lá, porque sempre você vai saber onde procurar o mesmo arquivo, tanto digital quanto físico, né? Organização de mesa. Às vezes a gente recebe algumas cobranças de pessoas que até mesmo nem sabem o que é o 5S, né? Não, vamos fazer o 5S. Aí chega e pega tudo na sua mesa, revira tudo, guarda, só que não diz onde guardou, não pergunta se você tinha utilização correta disso, né? Se você fazia frequentemente essa utilização, né? Se estava padronizado ou não. Ninguém quer saber, as pessoas só acham que 5S é a sua organização, é só guardar as coisas. Não é, gente. 5S é um sistema, é um programa, né, de melhoria contínua. Então, quando eu chego no 5º S, eu volto para o primeiro. Eu vou girando esse ciclo o tempo inteiro, entendeu? Para que mantenha um ambiente organizado. E a padronização é isso, é etiquetagem, por exemplo, quando você for criar os seus documentos, crie um padrão que seja a sua cara, né? Para que a hora que a pessoa folhear o seu documento, falar assim, nossa, opa, esse aqui foi a Valquênia que fez, né? Pela qualidade do documento, a organização do documento em si, né? A limpeza, um documento conciso, um documento prático. Não, isso é a cara da Brasilina, né? Então a gente vai sempre tendo essas noções do que pode ser melhorado. Por isso que é continuamente a gente fazendo esse ciclo. Não é só implantou uma vez e acabou. Não é assim que funciona. O quinto senso é o Shitsuki, senso de disciplina, tá? É importante, gente, manter e melhorar continuamente o sistema. O 5S é um sistema vivo, é igual o PGR, tá? O PGR, ele é um ciclo PDCA, que nós já falamos. Então, eu faço diagnóstico, eu executo atividade, eu verifico a eficácia da implantação e eu volto lá atrás para poder verificar novamente, para fazer um novo checklist. Com o 5S, a mesma coisa. O sistema ele é contínuo, ele é vivo, ele não pode parar. E ele não é um documento, é uma implantação de um sistema que você faz dentro da sua empresa, tá? Então,
ter disciplina é importantíssimo. A gente acha que vai viver a vida de motivação. Errado, gente. Não adianta. Vão ter dias que você não vai estar motivado. Vão ter dias que você vai estar cansado. É aí que entra a disciplina, que é fazer até mesmo contra a sua vontade, mas fazer o certo. Fazer aquilo que você se propôs, tá? Então, muitas das vezes a gente sofre com isso. Disciplina não é fácil, certo? E disciplina que eu falo é em todos os sentidos. A disciplina de acordar cedo, a disciplina de entregar documentação no prazo, a disciplina de dar um bom exemplo para o trabalhador, né? Imagina um técnico em segurança que se acidenta. Qual colaborador que vai acreditar no que ele fala? Imagina, por exemplo, se eu falo sobre bebida alcoólica, sobre alcoolismo, e todos os dias o cara passa e me vê no boteco bebendo sozinho. Será que eu estou dando um bom exemplo? É isso que eu preciso pensar. Gente, as palavras, elas instruem, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta, ele não precisa falar nada. Né? Como que eu cobro EPI do funcionário se de repente eu estou lá sem botina, eu estou sem um protetor auricular, o óculos está no pescoço? E aí? Será que eu tenho moral para poder falar? Então a disciplina conta demais. Aquilo que eu cobro, eu tenho que ser o primeiro a ser o exemplo. Eu tenho que ser o primeiro a dar o exemplo, né? Então, basicamente, gente, olha só, 5 pontos fáceis da gente entender, mas que demandam o quê? Muito estudo para entender realmente como implantar o 5S no ambiente de trabalho, tá? A gente não pode, hora nenhuma, ficar só na iniciativa de começar um processo e não dar continuidade. Porque quem detém o conhecimento sou eu. Somos nós, técnicos em segurança no trabalho. Né? Então, eu preciso que as outras pessoas tenham noção do que pode e o que não pode ser feito. Tá? Mas quem vai definir o que pode ou não pode ser feito? Somos nós com relação à segurança no trabalho, com relação à saúde no trabalho. Né? Então, nós direcionamos essas pessoas que são leigas no assunto. Então, fiquem atentos quanto a isso. Né? Quais são os benefícios, gente? Olha só, redução de desperdício, aumento da produtividade, melhoria da qualidade, promoção de um ambiente de trabalho mais seguro e saudável. Olha o quanto é importante a gente aliar, por exemplo, 5S com coleta seletiva, 5S com o uso de EPI, 5S com programa de prevenção ao quase acidente. Gente, dá para a gente aliar a muita coisa, né? É pensar fora da caixa. Eu não posso ficar pensando só bitolado ali em NR, 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 quando eu tenho uma infinidade de coisas que eu posso fazer no ambiente de trabalho e que eu devo fazer. Deixar o ambiente de trabalho saudável é uma obrigação nossa. O processo do 5S, gente, ele inclui o quê? O reconhecimento, a definição de metas, treinamento, implementação e manutenção. São 5 pontos que a gente precisa. Primeiro, definir as metas. O que eu quero com o 5S? Qual a minha meta? É só organização? É aumento da produtividade? É a redução de acidentes no ambiente de trabalho? Para tudo isso, você vai precisar criar indicadores, tá? Cria o seu indicador mostrando o seguinte, o antes e o depois. Como estava durante o projeto, né, antes e durante o projeto, e como eu estou entregando o projeto na empresa depois de um ano, por exemplo. O que eu consegui reduzir? Custo, né? Melhorei o processo, aumentei a produtividade, reduzi o número de acidentes ou doenças pelo afastamento, com afastamento. Então, tudo isso eu tenho que ter métricas. Eu preciso entender e mostrar para o meu empregador que as coisas elas precisam, né, seguir uma sistemática. Certo? Então, o técnico em segurança, ele trabalha de forma sistematizada. Ele precisa trabalhar de uma forma onde todo o processo implantado por ele tem que ter início, meio e fim
Só que tudo isso padronizado através de quê? De métricas. Eu preciso ter como medir o trabalho do técnico, certo? Se daqui a pouco alguém falar assim, o que você está fazendo? Falando, isso, isso, isso e isso. Trabalho a curto, médio e longo prazo. Todo o planejamento montadinho. Porque aí você não fica devendo a ninguém. Certinho, pessoal? Vamos conversar agora, né? Deixa eu só minimizar aqui. Então, tudo que nós falamos sobre 5S serve demais para eu levar, primeiramente, para minha casa, né, para o meu ambiente de trabalho. Quero aprender mais sobre o assunto? Comece a pesquisar, comece a buscar, né, fontes de informativos diferentes. Da onde surgiu o 5S? Né, quem foi o idealizador? Como que isso foi implantado a primeira vez? Como que eu posso implantar isso dentro do meu ambiente de trabalho? Tá? A prática vai levando à perfeição, gente. Então, tudo que a gente passa para vocês aqui, busquem uma forma de implantar no seu ambiente de trabalho, uma forma de implantar no seu dia a dia. Né? Eu falei já com vocês sobre o ciclo PDCA. PDCA é importantíssimo, né? Porque ele faz com que você planeje, ele faz com que você saia da tentativa e erro, né? Que a gente chama de empirismo. As pessoas tentam, falham, até chegar no ponto de acertar. Quando eu tenho procedimento, a chance disso acontecer é quase zero, porque eu vou fazer, eu não vou tentar. Eu já tenho um planejamento, eu sei aonde são os gargalos, eu sei o que pode dar de errado e já trabalhei tudo isso. Certinho? Brasilina, quer falar alguma coisa? Não, certinho. Ah, tá, porque você abre o microfone. Sério? Uai! É, ele está aberto. Pessoal, temos 5 minutos restantes aí para dúvidas, perguntas. Tem alguma coisa que queiram perguntar? Professor, Sim, eu gostaria de perguntar a respeito da SAP. sim, Essa SAP 6 é para a gente entregar no AVA só o anexo 12, né? exato. Não, só para tirar essa dúvida mesmo. Isso, só o questionário, né? Isso, A outra parte você vai fazer no presencial. certo, Certinho? certinho. Ótimo, gente. Quem aí teve dificuldade na hora de descrever as funções? Acho que da SAP 4. Eu tive, bastante. E, gente, tudo questão de interpretação, tá? Se nós somos o SESMIT, nós falamos sobre o SESMIT e NR4, vocês não têm ideia. Eu tive pessoas ali descrevendo, por exemplo, segurança patrimonial. Meu Deus. Eu fui olhando assim, eu falei, cara, mas o que o vigilante tem a ver? O pessoal da limpeza? E foi descrevendo cada um deles. Eu falei, não, acho que entendeu errado. Aí eu peguei e mandei o feedback pro pessoal. Né? Quando a gente fala segurança, é segurança do trabalho, sempre. Turma, então eu vou encerrar com vocês, né? Até porque a gente tem outra aula agora, tá? Segunda-feira é sempre bem corrido. Mas, como sempre, eu estou à disposição da 1 às 10, no WhatsApp, no AVA. Só entrar em contato comigo, tirar as dúvidas que precisarem. E lembra do quinto e último senso de disciplina. Quando não tenho aula online, o que eu tenho? Eu tenho estudo através do AVA. Certo? Eu tenho a Certo. SAP, eu tenho as apostilas. Eu tenho certeza que vocês não conseguiriam ler aquilo lá nunca, tudo igual tá o tempo de vocês. Né? A pessoa fala, não, já li Verdade. todo o material, já vi tudo. Então viu errado. Vai lá e veja de novo. Isso mesmo. Gente, obrigado. Obrigado a vocês, tá? Estou à disposição.
Vou ficando por aqui, vou entrar na próxima aula agora, tá? Qualquer coisa, é só me acionar aqui. Obrigada, Elcio. Tenha uma boa noite. Boa noite para todo mundo que está na aula. Fica Eu todo que mundo com agradeço Deus. vocês, gente. Um abração. Boa noite. Boa noite.